Bom dia a todos. Estávamos na manhã desse dia realizando o nosso devocional e nos veio uma palavra maravilhosa que gostaríamos de compartilhar com vocês. Trata-se da passagem do livro de 2 Reis, capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: que depois da morte do rei Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu e enviou mensageiros dizendo: Ide perguntai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tisbita: Levanta-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para ides consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? E os mensageiros voltaram ao rei e disse: Por que é que voltaste? E eles lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide voltai para o rei que vos mandou, e diz-lhe: Assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama a quem subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então enviou o rei um capitão de 50 homens, e subindo a ele, disse-lhe: Homem de Deus, assim diz o rei, desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: Se eu sou, pois, homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. E então o fogo do céu desceu e consumiu a ele e aos seus 50. Da mesma forma o rei mandou um segundo capitão de 50, e eles também foram consumidos. E o rei tornou a enviar a terceira vez um capitão de 50. Mas esse, chegando lá, disse: Se preciosa a minha vida aos teus olhos, e a vida destes 50. E assim o Senhor disse a Elias que fosse com ele até o rei. E ele entregou a mensagem ao rei, e este veio a falecer conforme a palavra do Senhor. É interessante notarmos que muitas vezes nós nos deixamos levar pelo cotidiano, e que muitas vezes temos de ter muito cuidado para não cair na apostasia como fez o rei Acasias. O rei Acasias sabia que havia um Deus em Israel, e mesmo assim ele mandou consultar um Deus estrangeiro. Ele confiou em potências de outros lugares. Quando Jesus nos desceu à terra e morreu por nós, deixou de haver a necessidade de consultarmos pessoas. Nós podemos consultar a Deus diretamente. Mas muitas vezes nós ainda se faz como fez o rei Acasias. Ainda se busca homens poderosos, ainda se busca as pessoas de renome, ainda se busca pessoas que tenham poderes. Mas, irmãos, a partir da morte de Cristo na cruz, nós não precisamos mais de intermediadores. Como João disse em seu terceiro livro, há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o Filho do homem. Portanto, não precisamos ir atrás de pessoas que dizem ter contato direto com Deus, porque Deus se fez presente na terra, e nós podemos entrar em contato diretamente com Ele. Se nós confiarmos em pessoas para nos levarem a Deus, nós estamos contrariando o princípio bíblico de que não há intermediadores. Se nós procurarmos outras pessoas para sanarem os nossos problemas, ao invés de procurarmos Deus, nós estaremos apostatando da fé, como fez o rei Acasias. E se nós fizermos isso, nos vem a mesma mensagem de Deus, a mesma mensagem que foi dada ao rei Acasias. Por que procurar deuses estranhos? Por que adorarmos pessoas? Há um Deus poderoso, há um Deus que se faz presente, há um Deus que possamos adorar e que podemos consultar. Se nós formos cultuar pessoas, se nós formos cultuar líderes,
Se formos cultuar pessoas que dizem que têm contato direto com Deus, nós estaremos deixando de adorar o próprio Deus. E a Bíblia diz, e isso será um pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Que fique de meditação para cada um de nós. E eu encerro por aqui.